Muito bem, vamos direto aos textos então que eu sugeri vocês a lerem, tá? Em primeiro lugar, quem que é a professora Paula Henning? A professora Paula Henning é uma professora da Fundação da Universidade do Rio Grande, ou a Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, que fica lá na distante cidade do Rio Grande. Ela é uma professora do programa de pós-graduação em Educação para Ciências e também do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Educação Ambiental, tá? Como vocês puderam perceber, então, a professora, ela é uma grande parceira minha, não somente porque estamos nas mesmas áreas, que são as relações entre educação, ciência e meio ambiente, mas também estamos discutindo bastante o caráter científico da educação e especificamente a educação ambiental. Ela, assim como eu, estamos fazendo uma série de pesquisas sobre o quê? Sobre as relações que existem entre áreas distintas, tendo como foco e tendo como principal ponto de encontro, motor de encontro, justamente a educação. Nós fazemos um encontro entre educação, meio ambiente, ciência e política. Tá? Ela vem produzindo um material muito intenso na área de ciência e de educação há mais de 15 anos já. Eu venho mesmo tendo muita parceria com ela no que diz respeito à participação em banca de mestrado e doutorado. Vira e mexe eu estou enviando artigos para a revista do mestrado em educação ambiental lá da FURG, na qual ela voltou a ser editora agora. Ela me convidou para fazer parte do livro que ela lançou em 2018 sobre as educações ambientais possíveis e a relação com Michel Foucault. Me pediu para fazer parte também de um outro livro que ela vai lançar em 2 anos. Eu mesmo tenho intenção de fazer um pós-doutorado com ela. Ou seja, eu tenho uma grande relação, uma grande parceria com essa professora, e eu trouxe esses textos dela para vocês estudarem porque está indo mais ou menos na mesma pegada na qual eu estou fazendo essas aulas, que é justamente um debate sobre a filosofia, a ciência e a educação. Tudo bem? Claro, deixa eu só arrumar aqui, deixar melhor. Ou vamos derrubar o celular. Tá, vai no vídeo mesmo porque eu não aguento mais gravar hoje. Eu comecei a gravar, era 3 horas da tarde, estou participando das outras aulas aqui, estou voltando a gravar quase 10 horas da noite. E chega. Bom, vamos lá. Qual que é a ideia então? A ideia é que a partir desses textos vocês entendam o quê? Nós não estamos mais em um momento, talvez alguns grupos, talvez alguns programas estejam, não é o nosso caso, de estarmos esgotando os componentes, estarmos esgotando os conhecimentos das ciências que se mantêm modernas, tá? Caso da geografia, caso da psicanálise, caso da psicologia social, caso da pedagogia, caso da sociologia, da história, essas áreas em grande parte sabem que estão esgotadas no que diz respeito à construção de novas epistemologias, esgotadas sobre as possibilidades de construírem novas metodologias internas. Então essas ciências, o que elas estão fazendo hoje, vão deixar de existir para virarem outros componentes? Não, não necessariamente. Mas o que essas ciências vêm fazendo é justamente estarem cada vez mais trazendo para a sua epistemologia, para a sua temática interna, as contribuições de outras áreas. Elas estão sendo submissas? Não, porque isso não está acontecendo só com uma área ou outra. Isso está acontecendo principalmente com muitas áreas. A geografia vem recebendo contribuições gigantescas da sociologia, da história, da ecologia política, da arquitetura, do urbanismo, da ecologia, já falei, da genética, da evolução, da geologia, da paleontologia. Sem essas áreas, ela não consegue mais se compreender como ciência. Assim como as outras áreas também não estão conseguindo se compreender mais sem a contribuição da geografia. Eu estou dando alguns cursos relativos aos estudos urbanos, estudos ambientais para turmas de arquitetura, por exemplo, os quais cada vez mais estão se utilizando de conceitos da geografia humana, da geografia urbana, para poderem produzir
novos saberes na arquitetura e em especial no planejamento urbano, no urbanismo. Então o que vem acontecendo? Vem ocorrendo justamente uma conexão de conhecimentos entre as áreas. Então a gente não pode mais ter um mestrado em geografia, mais um mestrado em educação. Não é disso que se trata, mas são cada vez mais comuns os chamados mestrados, doutorados, programas de pós-graduação interdisciplinares. Que pode pesquisar qualquer coisa, misturar qualquer coisa? Não necessariamente, porque esses programas eles são feitos de professores de determinadas áreas que justamente vão dialogar com outras áreas para construir conhecimento. É mais ou menos essa a proposta do nosso curso de mestrado em educação. Por quê? É justamente fazer com que vocês façam dialogar áreas como a pedagogia e a área de educação com as áreas que conversam sobre a subjetividade, e não é só a psicanálise, mas a psicologia social, a psicologia clínica, a filosofia, a sociologia, a literatura, tá? A música, vocês podem, como temas, podem ser incorporados aos temas de vocês, e a psicanálise, tudo bem? E o que envolve a psicanálise. Tá bom? E hoje a psicanálise ela vai ter logicamente a construção, a contribuição dos seus pais fundadores, Freud, Lacan e o Jung, pronto. Mas também ela vai ter a contribuição de críticos ferozes à psicanálise, principalmente aqueles críticos das perspectivas pós-estruturalistas que eram psicanalistas, abandonaram a psicanálise para criar outras perspectivas de trabalho clínico, como por exemplo o Félix Guattari, que criou a esquizoanálise. Tudo bem? Então, essas áreas elas estão sendo contribuídas, elas têm os seus conhecimentos acrescentados por outras áreas do saber, as quais vocês precisam entender no maior número possível, da melhor forma possível, para saber que tipos de diálogos vocês irão conseguir construir com as outras áreas. Por isso que eu sou enfático, é o mestrado em educação, em diálogo com a psicanálise, em diálogo com a subjetividade e com as áreas que constroem todos os saberes. E esse é o grande debate feito pelos epistemólogos, que os textos da Paula Henning e os textos da Mossoni, da Medeiros e os textos da Isabelle Stenger, principalmente, vão discutir como que essas ciências modernas são construídas, o que eu já falei nos vídeos anteriores, e como essas ciências modernas elas serão criticadas pelos epistemólogos, tá? O que os epistemólogos estão falando sobre essas ciências? O que eles estão falando sobre como essas ciências se constroem? Como essas ciências produzem o seu conhecimento? Como fazem com que certas epistemes sejam específicas só a psicanálise, só a psicologia, só a educação, e impedem ou criticam absurdamente o que as outras ciências fazem com esses conhecimentos. Tudo bem? Eu mesmo, nos estudos sobre geografia, eu vi críticas demais de economistas, de sociólogos, de historiadores à construção da geografia. Que o geógrafo é um mau economista. O geógrafo não sabe fazer história, não sabe fazer as relações entre as pessoas, entre a sociedade. Não sabe. Por quê? Porque o geógrafo ele é um compreensor, um entendedor da construção do espaço geográfico, do espaço que é formado e transformado pelos seres humanos. Só que precisa entender história, precisa entender geografia, precisa entender ecologia, precisa entender arquitetura para produzir o seu conhecimento. Então essas ciências jamais vão perder as suas especificidades, as suas epistemologias. Tudo bem? Mas isso já foi muito mais duro do que já foi um dia. É o que, por exemplo, os três textos vão trazer da contribuição do Thomas Kuhn. Thomas Kuhn é epistemólogo austríaco, se não me engano, que vai criar a noção de paradigma. O que vem a ser um paradigma? Talvez seja a grande pergunta de você nesse momento. O que vem a ser um paradigma? Um paradigma, mais do que um conjunto de normas, um conjunto de leis, uma estrutura, o paradigma é aquilo que eu falei para vocês anteriormente, o paradigma é um espírito.
Tá? É um espírito científico que vai determinar os métodos que vão constituir um campo científico. Um paradigma, ele vai ser um conjunto de noções epistemológicas e metodológicas que vão determinar aos cientistas de uma determinada área aquilo que eles precisam fazer para construir conhecimento. Tudo bem? Esse vai ser o paradigma. O paradigma, ele é um espírito de uma época, no meio científico, em um determinado conjunto científico. Tudo bem? E o que constrói esse paradigma? Uma revolução. Como assim uma revolução? O que constituiu as ciências modernas? Um rompimento. É aí também que o Gaston Bachelard vai falar da grande ruptura epistemológica. Tá? Então são dois epistemólogos. O Gaston Bachelard, que é um francês, que vai falar sobre ruptura epistemológica lá nas primeiras décadas do século XX, e também o Thomas Kuhn, que de uma outra forma, de um outro jeito, vai falar em revolução paradigmática. Os grandes textos do Gaston Bachelard são textos, inclusive, quase que poéticos, porque a forma com a qual ele escreve é uma forma muito sutil, muito tranquila, muito bonita, muito degustável, inclusive para os cientistas. Tá? O que muitos criticam, porque muitos falam que uma produção de um texto científico deveria ser mais duro, e outros vão falar que não. O Gaston Bachelard é um autor que escrevia para as pessoas futuras, porque os seus textos eles vão ser muito mais deglutíveis, não porque são fáceis, mas porque são transponíveis, porque são legíveis. E o Thomas Kuhn, que algumas décadas depois, vai falar algumas coisas aproximadas ao do Gaston Bachelard. Ou seja, o que é o paradigma e como ele se desconstrói para construir outro paradigma. Tudo bem? O que vem a ser essa transformação paradigmática? Essa transformação paradigmática geralmente ela é construída no interior das ciências, por movimentos que vão dizer que essas ciências estão esgotadas, estão exauridas, não conseguem mais produzir conhecimento, outras áreas conseguem produzir conhecimento melhores que as ciências, ou elas resolvem mudar as suas práticas, resolvem mudar o seu escopo, o seu objeto e as suas intenções, ou essas ciências estão fadadas ao esquecimento, estão fadadas à morte. Se não à extinção, porque sempre vai ter gente que vai estudar a história das ciências, elas estão fadadas muitas vezes a um certo esquecimento ou uma diminuição de suas forças. Tá? Não serão tão interessantes nem para o Estado, nem para a educação, nem para as empresas. Elas serão apenas objeto de estudo de pesquisadores mais específicos que geralmente são mais independentes. Não dependem nem de Estado, nem de capital para bancar as suas pesquisas. Tudo bem? Claro? Joia. Então, aí nós vamos ter o paradigma. Tá? O paradigma ele é muito presente nas ciências modernas, que o Thomas Kuhn vai chamar também de ciências normais. Por que ciências normais? Porque são ciências normalizadas, tornadas normas. Tá? São ciências que vão construir um conhecimento aceito pela maioria das pessoas, sejam elas leigas ou não. Aquilo que não for ciência normal é ciência vencida, é ciência derrotada. É algo que depois o Karl Popper vai criticar, porque ele vai falar o seguinte: é necessário que nós observemos também as ciências constituídas pelos vencidos. O que seriam os vencidos? Seriam os cientistas que tentaram fazer ciência de outras formas que não foram aceitas no processo de revolução paradigmática, de transformação e ruptura paradigmática. Alguns cientistas saíram vencedores com as suas perspectivas epistemológicas e metodológicas, e outros cientistas saíram perdedores. Tudo bem? E há inúmeros pesquisadores e pensadores anarquistas que vão ser derrotados na história das ciências e hoje estão sendo resgatados 100, 120 anos depois. Vou falar isso no retorno.